Tá mudo aqui para mim, viu, Jéssica? Cosmo, você está sem som. Então vai ter que começar tudo novamente. Boa noite, companheiros, agentes comunitários, agentes de endemias de todo o Brasil, passando aqui nesta noite importante, nesta live importante para debater um assunto de altíssima relevância para os agentes comunitários e agentes de combate às endemias de todo o Brasil. É uma live Angélica, que dispensa apresentações, mas agradecê-la por estar aqui à disposição, com viagem marcada pela madrugada, mas aqui de mãos dadas aos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde e aos SINDAS para contribuir com esse momento. Temos na sala o Anderson Brito, que é subcoordenador da Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, a nossa companheira de luta, o Iaci Alencar, que é assistente social pelo programa de arbovirose da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, que vai assumir a responsabilidade de estar passando o que o Walter estaria colaborando. Então, quero iniciar com as apresentações, iniciando pelas mulheres, passando a palavra primeiro para o Iaci, 2 minutos para a apresentação, Iaci, em seguida a gente passa para a Silvia Dinara. Dinara, Hilda fala, depois Anderson. À vontade, Iaci. Boa noite a todas as pessoas que estão nesse momento, né, nessa chamativa da nossa ministra, com todo o apoio, né, da Confederação e do nosso sindicato aqui. Integração, que esse território é de todos, né? Cada um com seus fazeres, mas ele é de todos, ele é nosso. Boa noite a todos. Eu me chamo Silvia Dinara, sou bióloga de formação e estou coordenadora do Programa Estadual das Arboviroses e agradeço pelo convite de estar participando desse momento tão importante para o cenário a nível de Brasil que nós estamos vivenciando e também no nosso estado. Boa noite a todos e a todas presentes na live. Me chamo Anderson Brito, sou enfermeiro de formação e atualmente estou como subcoordenador de atenção primária à saúde aqui na CESAP. Então, boa noite a todos os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias do nosso imenso Brasil. Hoje, um especial boa noite aos companheiros. Dizer a vocês que a Confederação Nacional, durante esses dias, né, esteve em Brasília, ao lado da ministra Nízia Trindade, fazendo o lançamento das campanhas nacional contra o combate, né, ao combate né, ali no DF, disparando aí essa campanha, principalmente no Distrito Federal, que é um dos territórios hoje mais agredidos com a questão da dengue. Também estivemos, no segundo momento, na plenária do CONAS, com o CONASEMS, CONAS e Ministério da Saúde, fazendo o lançamento do dia D do combate à dengue. Estamos aqui para contribuir com o debate, para chamar aí a atenção de todos os companheiros, para que a gente possa dar as mãos e numa atividade assim, integrada, intensificar a nossa atividade, o nosso dia a dia no combate à dengue, para diminuir esses números de casos e evitar que chegue em outros estados de forma tão alarmante. Obrigada, Cosmo, pelo convite, estamos à disposição. Obrigado a você, Ida, obrigado aos demais. Eu que agradeço pela disponibilidade de todos, né? Nós absolvemos na verdade, abraçamos essa necessidade de estarmos discutindo esse assunto, até porque nós representamos
duas categorias que intitulamos como Anjos do SUS, né, que fizeram toda a diferença durante a pandemia e nesse momento de uma iminência de epidemia de dengue nacional, muita gente, principalmente crianças e idosos, né? Hoje a gente tem a felicidade de, no Rio Grande do Norte, ter equipes técnicas que norteiam os municípios a nível de CESAP. Fomos provocados para uma reunião pelo subcoordenador Anderson, que está participando da live. Imediatamente marcamos a reunião e fomos até eles. Ficamos muito felizes quando a CESAP percebeu que esse trabalho de dedicação do SINDAS-RN de orientar os seus filiados no tocante às atribuições já era o que eles precisavam. E aí surgiu a ideia da live, e eu quero deixar claro aqui aos agentes comunitários, aos agentes de endemia de todo o Rio Grande do Norte, que não vai parar por aqui. Uma das coisas que nós estaremos providenciando é inserir nesse processo de discussão desse trabalho que nós estamos iniciando hoje, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, a Confederação dos Municípios, o COSEMES e representação de todas as secretarias de saúde através do COSEMES. Num evento grande, porque a gente precisa também discutir ou laboral dos agentes comunitários e dos agentes de endemias, que pontuaremos aqui algumas coisas. Então, para não me estender, eu quero aqui passar 5 minutos, iniciando a discussão com Silvia Dinara, que é técnica da Secretaria Estadual de Saúde. Ela tem uns dados para mostrar, ver se a equipe já está tudo pronto para mostrar os slides, e fica à vontade, Silvia. Bem, boa noite a todos mais uma vez. É um imenso prazer para a gente estar participando desse momento. E o que eu vou falar vai ser um pouco sobre o cenário dessas arboviroses no estado. Nós estamos aí observando nos jornais, né, a nível de Brasil, um grande problema já instalado no Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Distrito. E no cenário nacional, a gente vê um grande número de óbitos já em investigação, mais de 600 óbitos em investigação e uma média de 160 óbitos confirmados por dengue. Então, o que são essas arboviroses? As arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes, principalmente por mosquito, e aqui nós temos o Aedes aegypti, e como principais doenças dessas arboviroses urbanas, nós temos a dengue, a chikungunya e a zika. Nós sabemos que a dengue, entre essas três arboviroses já presentes no estado e no Brasil, ela é uma das doenças mais preocupantes, porque ela é uma doença muito dinâmica, que evolui rápido, e se não for realizado o manejo adequado e oportuno, esse paciente pode vir a óbito, né? Então, para falar um pouco sobre o nosso cenário epidemiológico no estado, nós vamos colocar aqui uns painéis que vão trazer todas essas informações dessas três arboviroses. A dengue, eu não sei se já está aparecendo. Em relação à dengue, nós recebemos uma nota informativa do Ministério da Saúde, que foi repassada para todos os estados, falando sobre um alerta sobre o aumento do número de notificações de dengue, devido a vários fatores, dentre eles essas mudanças climáticas, onde a gente tem a questão do El Niño, as altas temperaturas, ondas de calor, as chuvas, e também pela recirculação de um sorotipo, que é o sorotipo 3. Nós sabemos que a dengue, existem 4 sorotipos do vírus, e hoje nós temos circulando no estado o sorotipo 1 e o sorotipo 2. Esse sorotipo 3, que voltou a circular, faz muito tempo que ele não circulava no estado. Antivírus. Então, é um grande fator, quando tem um sorotipo que não circula há muito tempo, do estado estar vivenciando uma grande epidemia. E a partir do momento que foi emitida essa nota informativa do Ministério da Saúde, alertando sobre esse
aumento de casos de dengue, o Estado também fez uma nota informativa para alertar todos os municípios. Nós não estamos numa situação de epidemia, mas nós estamos observando esse aumento de casos notificados de dengue desde o final do ano passado, e ele vem aumentando cada vez mais. Então, nossa situação, nesse momento, é para fazer diferente, precisamos agir antes. Então, é muito importante seguirmos essa linha de pensamento. E para falar um pouco sobre os nossos dados, né, que vem aumentando, nós temos no estado notificados até a semana epidemiológica 9, 2.971, perdão, casos notificados de dengue, dos quais 489 foram descartados, e casos confirmados, 432. Não temos ainda nenhum óbito confirmado por dengue, mas já temos um óbito em investigação epidemiológica, né? Comparado no mesmo período em 2024. Então, na primeira semana de 2023, nós tínhamos 120 casos, em relação ao ano passado. Na semana 7, nós tivemos 491 casos notificados de dengue. Em relação ao mesmo período do ano passado, nós tínhamos 95. Então, isso mostra esse aumento que nós estamos observando. E na última semana aqui, nós temos 124 casos notificados. Porém, sempre muda, como é a última semana, muitos casos notificados ainda vão entrar no sistema. Mas comparando aqui também a informação da semana 8 de 742 casos notificados, a gente vê como esse aumento ele é bem significativo semana após semana. Em relação aqui, esse mapa em círculo, esse gráfico de círculo, nós temos as informações dos exames laboratoriais, né? Então, nós temos o PCR positivo, exames positivos para dengue, comprovando que a doença está acontecendo no nosso estado, e temos também sorologias positivas. Então, as sorologias positivas são 32, 11 exames de RT-PCR positivo para dengue. E aqui, para falar, mostrar bem esse aumento, nós temos aqui dois mapas. O mapa das notificações na semana epidemiológica 1, que é no início do ano, onde vocês podem ver aí que temos apenas alguns municípios pintados, né? E comparando o mapa da semana epidemiológica 9, nós temos aqui muitos municípios já atual que nós estamos. Aqui, nós temos também esse último mapa, ele mostra onde tem a identificação do sorotipo circulante. Então, a gente reforça muito a realização desse exame do RT-PCR, que é um exame padrão ouro, porque o RT-PCR, existem dois tipos de exames para as arboviroses. O RT-PCR, que é a biologia molecular, que vai pegar partículas do vírus, ou o próprio vírus, e tem um exame de sorologia, que pega os anticorpos. Em relação ao RT-PCR, a partir do momento que ele confirma, esse diagnóstico já dá também a sorotipagem. Então, no nosso estado, está comprovado aqui esses municípios em amarelo e laranjinha, são os municípios que têm o sorotipo circulante. Então, no estado, nós só temos o sorotipo circulante, por enquanto, o sorotipo 2 e o sorotipo 1. Em relação aos dados de chikungunya, nós temos 663 casos notificados, dos quais 117 foram descartados, confirmados 34. E só lembrando que quando a gente fala dos casos confirmados, nós falamos tanto por critério clínico epidemiológico, que é quando o caso ele tem um vínculo com outro caso na mesma localidade confirmada por laboratório. Não temos nenhum óbito para chikungunya. Nós temos aqui, em relação a 2023, os casos por semanas notificados nesse gráfico de coluna, mas a gente não observa assim, um aumento tão significativo em relação
as notificações de dengue. Nós temos aqui a semana 8, que teve um número notificado de 197 notificações para chikungunya. Em relação ao mesmo período do ano passado, 2023, nós tínhamos 40 casos notificados. Então, assim, existe a notificação, mas ela não tem essa característica de quando está se vivenciando um surto ou epidemia, aumenta semana após semana, é sempre em ascensão, né? E aqui nós temos, no gráfico de círculo, os exames também positivos de RT-PCR e sorologia para chikungunya. Em relação à Zika, que é o nosso último painel, nós temos notificados 122 casos até a semana epidemiológica 9, e temos 38 casos descartados, 4 casos confirmados e nenhum óbito. Casos notificados de Zika em gestante, que é muito importante esse olhar para a gestante, devido a malformações congênitas que o vírus pode ocasionar para o bebê, incluindo aí a microcefalia. Nós temos 10 casos notificados, caso descartado 1 e um caso confirmado. No gráfico de colunas, que nós temos as notificações por semana epidemiológica, nós temos aí as últimas semanas zeradas. Isso acontece porque o sistema de notificações para Zika é o Sinanet, que é um sistema que não é online como para a inserção das notificações de dengue e de chikungunya. Então, isso aqui sempre acontece um delay, porque existe um envio de lotes dos municípios para as regionais e para o nível central, para essa informação ela poder ser apresentada aqui. Em relação ao mapa, né, nós temos aí 2 mapas. O primeiro mapa é do início do ano, então a gente só tinha basicamente aqui um município que estava notificando casos de Zika, porém na semana 9 a gente também observa um número maior de municípios. Então, eu apresentei aqui para vocês o nosso cenário. A nossa grande preocupação, essas arboviroses, elas acontecem durante o ano todo, né? Porém, existem picos, momentos epidêmicos, que é, no caso, em relação à dengue, é o que está nos preocupando. Então, a gente está numa situação que a gente está observando esse número de aumento de casos, porém, em alguns municípios, nós já estamos observando que eles estão com a incidência alta de notificações de dengue e que estão vivenciando um surto ou epidemia. Porém, no geral, a informação do estado como todo ainda está no sinal, digamos, de alerta. Existe o sinal verde, o amarelo e o vermelho. Então, nós estamos nesse estado de alerta e, por isso, estamos fazendo várias ações. A partir do momento que a gente recebeu essa nota informativa do Ministério da Saúde em novembro, nós vemos trabalhando sem parar várias ações. O Estado elaborou uma nota informativa com todos os dados do Estado e alertando sobre esse aumento do caso de dengue para todos os municípios, com os dados epidemiológicos, com os dados do vetor, do Aedes aegypti, e foi repassada para todos os municípios. Nós nos reunimos dentro da secretaria com as áreas de assistência, de comunicação, fizemos reuniões internas e também estamos fazendo várias reuniões com alguns municípios do estado que apresentaram alguns critérios, né, que nós elegemos como os prioritários, como alto índice de infestação, casos, um número alto de casos de incidência de dengue, que também apresentaram óbitos em 2022. Então, a gente vem se reunindo com esses municípios desde janeiro. Então, hoje mesmo, nós estivemos em 2 municípios. Sempre que a gente faz essas reuniões, nós chamamos uma pessoa responsável, além do setor saúde, né, das pessoas que compõem o setor saúde, nós chamamos um responsável pela assistência social, o representante ou o secretário da assistência de urbanismo e limpeza urbana, né, Secretaria de Obras, muitos municípios assim têm um nome específico. Chamamos a secretária de Educação ou uma representante, a pessoa responsável pela comunicação, porque a gente entende, né, que as arboviroses elas terminam no setor saúde, mas quando se trata do controle das ações de prevenção voltada para o combate ao Aedes aegypti, ela está em várias outras secretarias. Está na educação, quando se trabalha a prevenção, está no setor de limpeza urbana, quando a gente vai falar
sobre a questão do lixo, que hoje em dia é um grande problema, está na comunicação e está também na assistência social, então isso perpassa muitas áreas. Então, nesse intuito, quando a gente faz essas reuniões com municípios, a gente está pedindo para intensificar, que esse é o momento, né? Se nós queremos fazer diferente, precisamos agir antes. Esse é o momento dessa intensificação dessas ações, para que a gente possa diminuir os impactos dessa epidemia que está para chegar. Então, é nesse intuito que a gente se reúne com esses municípios, e dentro dessa reunião, a gente elabora, tem algumas demandas, né, que o município fica responsável para fazer. Participamos do Dia D de combate às arboviroses e solicitamos também que os municípios participassem, e houve uma adesão desse Dia D de combate às arboviroses. Na verdade, o Estado até programou uma semana, do dia 2 ao dia 9. Participamos do Verão Mais Protegido, que foi realizado no intuito de atualizar a caderneta de vacinação da população, e nós também orientamos as ações de prevenção, de combate e controle das arboviroses. Então, são várias ações que nós estamos desenvolvendo nesse intuito, de intensificar as ações de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. E lembrando que esse mosquito ele é muito adaptável. Não se falava de dengue antes no sul, então, hoje em dia, com essas mudanças climáticas e com as adaptações que o mosquito ele tem, ele está conseguindo se proliferar muito e se manter no ambiente, né? E o vírus também. Então, para a gente não ter essas arboviroses, nós não podemos deixar, não ter a transmissão. Então, é nesse intuito que a gente vem realizando essas ações, de estarmos todos juntos, que é responsabilidade de todos, no controle do Aedes aegypti. Perfeito, perfeito, Dinara. A tolerância do tempo, que ela levou um tempinho aí do Walter, né? Mas lembrando que esse primeiro bloco, 5 minutos, e aí a gente ainda precisa debater em conjunto justamente o tema. Estão passando esses dados importantes, porque a categoria está acompanhando, né? Vários estados da federação, acompanhando o motivo do tema. E a gente vai estar chegando lá. Eu quero passar para o Iaci, para não me estender muito. 5 minutos, o Iaci. Depois que você me chama, né, de mãe dos agentes, né, o que é que eu tenho a falar? Isso era tudo antes de 2006, né, quando a gente fazia, estava mais próximo na questão dos processos seletivos, né? Isso aí deixou um querer bem muito grande. Mas depois da fala de Dinara, eu trago aqui assim, puxa vida, a gente já tinha uma preocupação dentro desse nosso território, que ele é movimentado, ele se move a todo tempo. E aí, na fala dela, ela traz todo esse movimento ambiental, né? Vem as chuvas, esse é o ninho e a Nina, né? O saúde dos agentes de endemia, né? É a equipe, né? É toda a comunidade que está envolvido nisso, é a intersetorialidade, é todos nós nessa luta. E eu digo assim, no estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma 1.183 equipes de saúde da família, para todo o estado, com 167 municípios. Temos 6.348 agentes comunitários de saúde, né? Nesse dado que o Ministério traz, nessa competência atual. E temos 1.986 agentes de combate às endemias, né? E eu fico me perguntando como a gente, né, é potente dentro desse território para a gente planejar umas ações integradas, né? Como isso se dá? Né? Como a gente pode junto, quando eu digo que eu tenho 6.000 e poucos agentes comunitários, e tenho 1.000 e poucos agentes de endemia. E quando na minha pergunta eu digo, que território é esse? Será que nós podemos, com esses números, estar fazendo um movimento de integração, né, de fortalecer esses territórios ao combate do mosquito? Não é isso, eu estou deixando no ar, mas para a gente estar pensando, né? O agente comunitário de saúde, ele não age só,
nenhum agente de endemias, né? Eles agem dentro de uma microárea, um é a área, que é o agente de endemias, o agente comunitário ainda a gente usa muito a microárea desse cuidado, que fica mais fácil do que o agente, entre aspas, né? O mais fácil, é difícil para os dois. Mas um, quando vê a microárea com pessoas e o outro vê a sua área com seus imóveis, como é que a gente pode planejar junto? Então, isso eu acho que é um chamamento da equipe de vigilância em saúde, assim como a equipe de saúde da família está junto planejando essa ação para aquela área e microárea, né? A gente no estado teve uma experiência, né, que é no município de Porto Alegre, eu fico muito orgulhosa com isso, quando a gente foi redistribuir, né, reterritorializar o município, já se viu como eu posso estar, quem é o meu agente de endemias para dentro dessas microáreas, porque não é para a área, não é igual o número. E se deu muito bem, porque o olhar do agente de endemias e o olhar do agente comunitário de saúde, eles estão mais perto dessa população. Então, assim, a gente diz muito que o agente comunitário de saúde, quando vai olhar, visitar as pessoas, ele não olha só para o que a pessoa tem, ele olha para um território, ele tem um olhar mais ampliado, ele olha para dentro desta casa, passa coleta, tem água, a gente não pode dizer que não armazene água. Se a água não chega, tem que armazenar. Agora, como eu vou orientar para que esta água seja bem armazenada, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Já o agente de endemias, ele entra nessa casa, ele vai olhar a questão da água, do lixo, o ambiente, mas ele olha, ele tem que perceber também se tem alguém com algum sintoma, para que está dizendo ao seu colega de trabalho, o seu colega de trabalho levar para a equipe, que ali pode haver focos, né? Ali tem pessoas doentes. Então, esse trabalho é um planejamento conjunto, onde todos são responsáveis, não tem mais nem menos para um, é todos, né? E esse chamamento importante da intersetorialidade, como Dinária tão bem já disse, eu não vou repetir. O SUS, ele não dá conta de tudo, né? Tem que envolver toda a intersetorialidade da escola, e quando fala na escola, gente, a gente não pode deixar de falar do PSE, que é aí que o PSE ele atua, que é o Programa Saúde na Escola, onde vocês sabem, cada agente comunitário de saúde sabe onde tem a sua escola e está envolvido nessa orientação. Eu também destaquei aqui que tem um ponto importante nesse momento, é de quem são minhas gestantes. As gestantes, nesses momentos, né, com uma má formação. Então, como é que está sendo isso dentro do território? Como é que estão as minhas gestantes? Já receberam o protetor, né? Aliás, o protetor não, o repelente, né? Como isso está? E a questão da água, né? Como tudo isso está fazendo um movimento dentro desses territórios, que eles são vivos, né? Falei da gestante, falei do PSE, falei da intersetorialidade, porque nesse momento que as categorias, e aí eu digo, né, também a equipe de saúde da família se senta, eu tenho que trazer isso para um planejamento estratégico para aquela microárea, para aquela área, para aquele território, né? Que muitas vezes, na sua maioria, elas precisam da questão da Secretaria de Transporte, de obras, de educação, de ação social, né? Porque vai gerar um movimento para que a gente diminua ou acabe, né, com esses criadouros, que é o foco aqui. Né? Então, eu acho que a gente pode estar trazendo isso. Cada agente comunitário de saúde, cada profissional de saúde, cada agente de endemias que está nessa live, né, pode já estar levando, né, para o seu
território, essa preocupação de estarem juntos. E aí, Cosmo, eu trago que um ponto que está sendo importante, porque ainda está acontecendo, é a qualificação dos agentes comunitários de saúde e de endemias, porque lá dentro ele já mostra esse movimento de possibilidades de estar caminhando junto, né? E esse é o olhar de que essas pessoas que estão, esses profissionais que estão no território, têm que estar fazendo esse movimento. Mudar a cultura, né, das pessoas que estão na minha área, na minha microárea, não é fácil, mas é a educação que também vai perpassar, né, por este momento. Então, eu encerro aqui, eu não sei quanto tempo, eu adoro falar, mas sair daqui com um foco em chegar no meu território, na minha microárea, na minha unidade de saúde, pensando em sentar e discutir que território é esse e que ação é essa que vai ser nesse momento, eu acho que é fundamental e eu parabenizo, né, esse chamamento feito, né, com tantas pessoas aí para fora do nosso estado e isso é muito importante. Obrigada. Obrigado, Iaci. É uma live importante, até porque a gente está discutindo aqui um tema que é de relevância não só para quem atua no sistema de saúde, mas para a população como um todo. Lembrando que cada agente comunitário, cada agente de endemia tem o seu familiar, né? Temos aqui companheiros participando do Piauí, Maranhão, Goiás, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Sergipe, e entrando mais gente, com certeza irá acompanhar essa live posteriormente, que vai ficar disponível nas páginas da Conax. Antes de passar aqui para Anderson, eu queria só pontuar que essa integração do agente comunitário e do agente de combate às endemias, ela já ocorre, mas ela precisa se intensificar cada vez mais nesse momento e, acima de tudo, se modernizar. Porque imagine aí um mosquito que coloca seus ovos em vários depósitos ao mesmo tempo, porque por índole, ele já sabe que ele não pode fazer a ovoposição apenas em um reservatório. Então, ele já coloca em vários depósitos, vários criadouros, para ter mais chance de proliferação e reproduzir a espécie. Um mosquito que põe o ovo, anteriormente a gente aprendia que ele eclodia com tantos dias. Hoje, se nós formos avaliar cientificamente, o ovo do Aedes aegypti está eclodindo com 5, 6 dias. Isso é uma realidade, né? O mosquito, ele se reproduzia em água limpa e parada em ambiente sombreado. Acabou-se isso. O Aedes aegypti hoje ele está se reproduzindo em água suja, água salobra, água com óleo, água com restante de solvente que as pessoas guardam aquele depósito que fez a pintura da casa e fica aquele depósito com solvente com pincel de molho. Ele se reproduz ali. Ele se reproduz na caixa de gordura, se tiver água suja parada de esgoto, no ralo que está lá podre. Então, essa história de que o mosquito só se reproduz em água limpa, a gente precisa quebrar esse tabu, fazendo educação em saúde com a população, porta a porta, e adentrando e inspecionando o imóvel. Digo inspecionar o imóvel, tanto o agente comunitário quanto o agente de endemias, porque este trabalho de educação em saúde são atribuições das duas categorias, tanto do agente comunitário, que tem suas peculiaridades, é o agente comunitário no seu quadrado, o agente de endemia de ser quadrado, mas em se tratando de educação em saúde, tratamento focal, até porque ele não trabalha com larvicida, ele não vai fazer a despulpagem do reservatório, tem lá a pulpa do Aedes aegypti, ele não vai fazer, passar a pesca-larva, ele não vai subir caixa d'água para fazer inspeção, mas ele vai fazer o trabalho de educação em saúde do morador, porque muitas das vezes o agente comunitário faz a visita domiciliar e o agente de endemias passou a 8 dias. E se o tanque estiver aberto e o agente comunitário der uma volta, né, na parte interna do domicílio, na parte externa, ele vai ter propriedade de orientar o morador para que tenha os devidos cuidados, mas, ao mesmo tempo, no que eu falo da modernização, ele precisa ter mecanismo que essa informação chegue do setor competente. E nós temos hoje prefeituras, aqui no Rio Grande do Norte, várias,
que estão recebendo recursos para a informatização do Ministério da Saúde e não dispõem sequer de um tablet para o agente comunitário trabalhar. Exemplo, a capital do Rio Grande do Norte. Nós temos os agentes de endemias hoje em uma das cidades do Rio Grande do Norte trabalhando com tablet, em tempo real, com aplicativo próprio, onde ele tem uma aba de ocorrência. Nós queremos os agentes de endemias em todas as cidades do Rio Grande do Norte devidamente fardados, devidamente valorizados, com crachá, com material de trabalho digno, com fardamento digno, com suas vantagens em dia, porque qual é o trabalhador que vai para uma luta se ele está sendo atingido pela desvalorização? Temos companheiros Brasil afora que até hoje não têm um vínculo direto com o município. É em situação de precariedade, precisa ser resolvido isso. Porque esse momento de intensificação, de necessidade da unificação da categoria, é importante para a gente discutir tudo isso. Porque os nossos companheiros, quando vê qualquer mecanismo, né, de aumento no seu trabalho, da necessidade do desempenho das suas atividades laborais, a primeira coisa que ele se pergunta: estão precisando de mim, estou a postos, não fujo à luta. Mas ele também se pergunta no seu íntimo: e cadê o meu valor? Cadê o meu fardamento? Cadê o meu piso? Cadê meu adicional de salubridade sobre o salário base? Cadê as minhas vantagens? Ele se pergunta, mas ele não foge à luta. Nós temos uma cidade de Pedro Velho, Anderson, o Iaci, que sequer material de trabalho os agentes têm para trabalhar. Estão sendo transportados na carroceria de uma caminhonete, arriscando a vida. Nós temos agentes de endemias no Rio Grande do Norte sendo demitidos por perseguição política. Estava acumulando cargo de saúde com compatibilidade de horário e foi demitido. Nós temos agentes de endemias no Rio Grande do Norte desviados de função por conveniência e oportunidade política e fora do enfrentamento. Nós temos cidades que, ao invés de estar dentro do domicílio fazendo educação em saúde, intensificando as ações de combate ao vetor, fazendo caminhada para tirar foto, perdendo um dia de trabalho para promover-se. Gestões se promoverem, porque o agente de endemia ele vai para ali revoltado, porque ele sabe que ele no campo ele rende e produz muito mais. A gente precisa, nesse momento, não fugir da luta, mas, ao mesmo tempo, trazer para esse cenário Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Confederação dos Municípios, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, as secretarias de saúde como um todo, para que a gente dê as mãos, mas que os nossos companheiros não se exponham, mais uma vez sendo soldados de um exército salvador de vidas, muitas das vezes arriscando a sua própria vida. Então, a gente precisa de protetor solar, mensal, fardamento apropriado, e precisamos também, Iaci, precisamos do apoio da CESAP e do Ministério da Saúde para que também chegue para os agentes de endemias repelente. Eu acho uma injustiça os municípios e o Ministério da Saúde também não disponibilizar para os profissionais da linha de frente o repelente, porque eles estão lá, muitas das vezes, desprotegidos, susceptíveis a serem picados pelo mosquito infectado e saírem disseminando o vírus, porque a casa que ele entrar que tiver uma fêmea, ela vai se alimentar do sangue, basta ter oportunidade. E outra coisa importante, Anderson, os demais, o Aedes aegypti não pica mais nas primeiras horas do dia e no final da tarde. O Aedes aegypti ele está picando todas as horas do dia e da noite. O mosquito se adaptou. A fêmea não está se alimentando nas horas habituais. A gente precisa desmistificar isso também para a população. Então, dito isso, eu quero passar para Anderson, para não interromper os 5 minutos dele, e a gente faz um fechamento dessas opiniões. Temos os companheiros agentes comunitários que já fazem um trabalho, Iaci, de integração. Inclusive, no município de Nova Cruz, os agentes de endemias eles são lotados nas equipes do PSF. Inclusive, é uma das cidades que paga, inclusive, a gratificação do Previne Brasil. A PENAB já prevê isso. A PENAB já prevê essa integração, por quê? Porque aproxima o serviço. Eu, inclusive, me recordo aqui que eu fazia isso em 2002. Eu sou agente de endemias, lotado na Unidade de Saúde de Monte Líbano, onde fazia PA, e nós participávamos das reuniões de equipe. Nós nos reportávamos aos agentes comunitários sobre as demandas dos agentes comunitários e os agentes comunitários se reportavam a mim sobre as demandas relacionadas às arboviroses. E é importante também destacar, até para ajudar na construção do debate,
que a visita domiciliar do agente de combate às endemias, ela já é feita pela sua própria natureza, porque ele é obrigado a inspecionar todos os cômodos do imóvel pela direita. É uma regra para não fugir. Os companheiros sabem disso, mas quem está nos assistindo, é importante saber também. Ele é obrigado a fazer inspeção na parte externa do domicílio. O agente comunitário, muitos companheiros precisam ter a conscientização que a visita domiciliar é, de fato, adentrar no domicílio. Eu não posso dizer que visitei um parente querido na UTI de um hospital se eu não passei da recepção. Então, eu não posso intensificar o meu trabalho nesse momento tão importante e no dia a dia sem fazer, de fato, a visita domiciliar. Adentrar no imóvel, passar do portão, passar do sofá da sala, pedir o morador para dar uma verificada no imóvel, detectou qualquer risco de proliferação de Aedes aegypti, lixo, dentre outras situações que é trabalho de educação e saúde, de pronto o agente comunitário, com toda a propriedade que tem, agora mais do que nunca, altamente capacitado, com curso técnico, uma luta da nossa confederação, que lutou, muita gente querendo derrubar, e nós conquistamos. Então, não podemos, em momento algum, perder essa oportunidade. Fazer a inspeção no domicílio, interagir com a equipe de atenção primária, interagir com o setor de vigilância do município. Com a palavra, Anderson. Olá novamente a todos e a todas. Fica até difícil agora, Cosmo, falar. Você, o Iaci, Dinara tendo falado, né? Vai ficando mais difícil para a gente poder conseguir discorrer aqui, mas vamos lá. Dito tudo isso, né? Uma vez que nós, enquanto atenção primária à saúde, visualizamos e ficamos sabendo, né, de dados tão importantes da vigilância em saúde, não há como a gente ficar parado, né? Enquanto atenção primária à saúde, precisamos nos movimentar de todas as formas para poder, de fato, conseguir impactar no território, né? Impactar em cada unidade básica de saúde, em cada comunidade. Defendemos que a porta de entrada do SUS para o usuário é a atenção primária à saúde. E aí eu chamo a atenção disso porque, uma vez que a atenção primária à saúde é a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde, porque que até hoje, isso majoritariamente nos municípios do Rio Grande do Norte e a nível de Brasil, nós temos o maior incidência de notificações, o maior número de notificações na porta de urgência, na unidade hospitalar, né? Uma vez que nós temos essa porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, e aí chama a atenção de toda a equipe, e aí o agente de saúde, o agente de endemias, são pessoas que fazem parte, são profissionais que fazem parte dessa equipe de atenção primária à saúde. E aí nós não podemos perder isso de vista, porque isso é muita atenção primária à saúde, isso é muito nossa função, nosso fazer. E notificar os usuários na unidade básica de saúde é o que a gente precisa, de fato, fazer acontecer para poder impactar. Notificar na unidade hospitalar é o segundo plano, o primeiro plano é na unidade básica de saúde. E hoje não tem sido dessa forma. Os agentes de saúde, os profissionais de agentes de saúde, agentes de endemia, são pessoas que podem também notificar, né? Qualquer profissional da atenção primária à saúde pode estar fazendo essa notificação, porque é a partir dela que a vigilância vai conseguir identificar onde estão essas pessoas com suspeita de dengue, onde estão essas pessoas confirmadas com dengue. Sem notificação não tem como a gente saber, né? A própria vacina da dengue agora, ela foi para os municípios que tinham uma notificação com um número tranquilo. A partir daí que a gente vai ter os pacientes confirmados, então é de suma importância, e eu reforço que o profissional agente de saúde, agente de endemia, é profissional que pode e deve também fazer essa notificação, pode e deve chegar junto do profissional enfermeiro, do médico, do técnico de enfermagem na unidade, e chegar junto para poder fazer essa notificação e a gente, a partir daí, conseguir ter um cenário totalmente diferente. Para além disso, o Iaci já pontuou muito bem com relação a essa integração tão necessária, eu tenho certeza que Cosme e Hilda também vão discorrer sobre isso, dessa integração tão necessária para o momento. E aí, para além disso, nós, enquanto CESAP, enquanto SAP, Subcoordenadoria da Atenção Primária à Saúde, juntamente com a Vigilância,
estamos finalizando e já encaminhando para os municípios um fluxo do manejo clínico que deve se acontecer com o paciente na atenção primária à saúde, com foco na atenção primária, todo o manejo que pode acontecer, bem como o manejo da coleta desse sangue, desse material e o envio dele correto para o LACEN. A atenção primária à saúde, a unidade básica de saúde, ela tem potencialidade para poder fazer todo esse trabalho, fazer essa vigilância, fazer esse cuidado, prestar essa assistência a esse usuário, sem ele precisar ir para a urgência. Porque quando ele vai para a urgência, entendemos que é quando ele já tem um agravamento dos sinais e sintomas. E a gente precisa fazer com que ele não vá para a urgência, para uma unidade hospitalar, que ele não desencadeou uma gravidade da sua doença, né? Da dengue, ou enfim, da chikungunya ou da zika, mas agora primordialmente da dengue. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção dos profissionais, dos gestores, para que a gente consiga fazer esse discurso no território, na unidade básica de saúde, para fortalecer isso, né? Notificar, discutir em equipe, trabalhar junto. As ações são imprescindíveis para que a gente consiga, a partir do número que nós estamos, e agora no Rio Grande do Norte, com um aumento na última semana o técnico, todos os profissionais, para além da saúde, precisam estarmos juntos para poder, de fato, conseguir realizar as ações. E essas ações são elas que vão fazer a prevenção da infestação, do mosquito e desse impacto tão negativo que é. Então, a gente precisa realizar ações no território, realizar ações dentro das comunidades, para que, de fato, a gente tenha uma melhora significativa desses dados que só têm crescido e deixado todo mundo preocupado. Então, é nesse sentido que eu colaboro e fico à disposição, enquanto atenção primária à saúde do Estado, para estar junto com vocês. Obrigado, Anderson. E antes de passar, sem ciúmes, viu, Yaci? Antes de passar aqui para a nossa mãezona do Brasil, Hilda Angélica, Anderson colocou algumas coisas importantes e me vem na mente aqui outras coisas, as subnotificações, né? As pessoas hoje, elas não procuram o serviço de atenção primária do seu município e procuram a urgência quando a coisa não consegue mais, quando ele não consegue dominar em casa. Então, é importante ele procurar a unidade de saúde do seu município, porque a dengue, quando ela chega para... Nós temos uma população que está com o sistema imunológico fragilizado depois de uma pandemia. Nós temos pessoas que tiveram mais de uma vez a Covid. Então, nós temos aí um grande número de brasileiros que sentem uma febre, sentem uma dor de cabeça, sentem lá o sintoma de chikungunya, de zika, sentem sintomas da dengue e não procura o serviço de saúde, procura a urgência, muitas das vezes de um município vizinho. E aí entra o que Anderson disse. Essa notificação lá, ela vai servir para algumas informações, mas quando eu não levo para o município, eu não tenho como investigar no endereço desse paciente, eu não tenho como fazer vários criadouros, e eu tenho ali o vetor circulando, picando a pessoa contaminada com o vírus, que o mosquito ele não nasce doente, não nasce infectado, e transmitindo dengue para vários outros habitantes. Então, isso é importante, e isso é feito na educação e saúde. E a integração, Anderson, indo além do que você disse, a gente precisa da integração não só da equipe, a gente precisa da integração com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, com a Secretaria de Limpeza Urbana, a integração com o Ministério Público para reforçar o poder de polícia dos municípios, porque poucas cidades têm lei como a capital do Rio Grande do Norte, que autoriza a entrada em imóveis fechados, inclusive manda a conta para o proprietário, a conta do chaveiro, e multa se encontrar foco naquele domicílio. É importante isso também ser realidade de todos os municípios do Brasil, porque, infelizmente, muita gente só adota medidas, adota as providências do seu domicílio ou no imóvel fechado, disposto a alugar, quando mexe no bolso. Então, para não me estender, passar aqui para a nossa presidente, Hilda Angélica, com o seu tempo à disposição, meu presidente. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela luta nacional, obrigado como agente comunitária de saúde, pelo trabalho que você tem feito junto aos nossos companheiros do seu estado e Brasil afora.
Bom, eu que agradeço, Cosmo, a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com os nossos companheiros. E aí, me permita dizer que, nesse instante, nós estamos com os companheiros do Rio Grande do Norte, sim, mas nós estamos aqui para o Brasil. Eu elenquei aqui todos os estados, e é justo que a gente mencione todos eles, né? Até para agradecer, fizemos o convite, divulgamos a live, e eles estão aqui presentes, né? Então, queria já agradecer aqui a Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo, Ceará, Goiás, Bahia, Paraíba, Pará, Sergipe, Piauí, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só que foi os que eu consegui elencar. Mas acho que tem mais alguém aí, se tiver, nos desculpe por não estar aqui nominando todos vocês. Olha, diante da relação que foi lida aqui de estados, a gente não pode falar simplesmente para o RN e nem não trazer aqui uma fala no âmbito nacional. Os técnicos da CESAB, a quem nós agradecemos muito a participação de vocês, trazem aí todo o panorama do Rio Grande do Norte. Mas eu preciso trazer aqui para nós também pensarmos um pouquinho, Cosmo, no panorama nacional. Hoje, dia 5 de março, nós estamos aí com 299 mortes confirmadas por Covid, ou por dengue, desculpa, no Brasil, né? Dados oficiais do Ministério da Saúde, do Centro de Monitoramento do Ministério da Saúde, nessa terça-feira. Nós estamos com 1.253.919 casos confirmados. E estamos aí as confirmações ou não. Então, isso, Cosmo, é realmente de chamar a atenção e preocupar por demais. Nós, os primeiros meses do ano, já estamos batendo os números do ano passado praticamente inteiro. Então, isso é de preocupar muito. Nós estamos aí com emergência pública decretada nos estados de Minas Gerais, São Paulo, no DF, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. Então, isso é para preocupar demais. E para nós, companheiros, agentes de saúde e endemias, é pesar ainda mais sobre os nossos ombros a responsabilidade. Né? A responsabilidade de, mais uma vez, sermos os protagonistas número 1 da história da saúde pública do nosso. Ela não é uma ação para ser desenvolvida no momento desse, que as coisas já estão absurdas. Nós temos que nos preocupar com as arboviroses todos os dias do ano. É chegar no momento em que o Ministério da Saúde, o governo federal, através do Ministério da Saúde, Cosmo, encaminha a esses municípios que estão nessas situações mais gritantes verbas para conter a doença, para parar a circulação do vírus, para diminuir os índices. Mas nós sabemos que se esses investimentos tivessem sendo feitos durante a mídia nacional, se voltar para a questão da dengue, das arboviroses, nesse momento. Nós sabemos como fazer para não chegar onde chegamos. E o pior da história é que essa realidade, ela é desse ano de forma mais avassaladora, por N situações que os técnicos aqui já discorreram, a questão climática, a questão da própria, o Cosmo colocou aí com muita sabedoria, a questão da pandemia, que deixou todo mundo muito mais vulnerável, e tantas outras questões que realmente faz com que esse ano seja um ano em que os primeiros meses do ano a gente já tenha esses números assim altíssimos e muito graves e preocupantes. Mas nós sabemos que se houver um investimento de forma correta, né, uma transferência de recursos para ações continuadas, se houver a estimulação, sim, Cosmo, de integrar as atividades dos agentes comunitários de saúde e endemias, mas de fato que saia do papel para a prática. A gente vai conseguir reduzir isso muito para os anos que virão.
E aí também faço aqui uma menção, já que nós estamos aqui não só com o RN, mas com o Brasil aqui presente. Nós estamos lutando, não é de hoje, por uma valorização de fato para essa categoria. E o Cosmo dentro da SVSA, trabalhando uma portaria para regular o trabalho e as atividades dos agentes de combate às endemias. E nós elencamos e colocamos num documento as nossas dificuldades, né? As nossas dificuldades. Para se ter ideia, os agentes de combate às endemias, a nível de Brasil, muitas vezes, não tem onde organizar suas atividades. Seus pontos de apoio, muitas vezes, é dentro de um quartinho, é dentro de um banheiro, é numa escola que já não está mais lá em funcionamento, é em qualquer lugar, menos num lugar decente, o No meio da profissional, rua, no meio da rua, numa calçada, debaixo de uma árvore, em qualquer lugar, menos dentro de um local decente, né? Para que o agente possa, de fato, primeiro, se sentir valorizado enquanto com a questão das nossas categorias, abriu oportunidade para a CONAX ter assento nesse grupo de trabalho, e nós estamos levando a voz dos agentes para esse momento, inclusive consultando, através de uma enquete, né, a participação dos agentes de combate à anemia, para elaborar essa portaria, que com certeza vai sair aí para o mês de abril, num evento que se pretende que seja um grande evento em Brasília, com a nossa participação. E aí eu venho aí para a questão dos EPIs. Hoje, agora à tarde, eu saio de uma reunião e entro nessa live, onde eu fui dialogar com os agentes de combate às endemias do município, da minha base de atuação aqui no estado do Ceará, onde faz 6 anos, pasmem-se, que eles não recebem um equipamento de proteção individual, um fardamento sequer, um treinamento. Como é que esse pessoal enfrenta essa guerra que é essa questão da dengue, se não tem minimamente a proteção prevista pelos governos das 3 esferas? Nós não podemos isentar aqui o Estado. Não, o programa é tripartite. A assistência tem que ser das 3 esferas do poder. O Estado tem que estar vigilante também, tem que participar diretamente. E, principalmente, a desprecarização do vínculo desse trabalhador. Como pode o Ministério da Saúde, o governo federal, de saúde, através do curso técnico, e esse vínculo ele não ser direto? Amanhã o gestor está demitindo, como nós estamos assistindo em vários e vários municípios do nosso país. Então, é preciso se repensar, sim, a política de saúde, é preciso se rever várias portarias do Ministério da Saúde, é preciso haver a integração desses profissionais, sim, dentro do território, para que a gente possa avançar cada vez mais. Então, queria trazer esse panorama também a nível nacional, respeitando todos os companheiros que hoje estão aqui nessa live, não são poucos, de outros estados, não seja o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte apresenta aí o panorama. Graças a Deus, as coisas ainda estão aqui embaixo, né? Eu acho que o intuito é que a gente segurar aqui embaixo, não deixar que isso suba, que os índices subam, que ecloda aí uma epidemia de dengue, como a gente já assistiu em outros anos. Mas também precisa chamar a atenção dessa situação, que a gente não trabalhe a arbovirose, a dengue, só nesse momento em que as coisas já estão, né, caminhando aí para a falta de controle a título de governo, mas que a gente realmente trabalhe uma política continuada para que, de fato, a gente não possa chegar em patamares bem mais altos. Esses estados já estão com emergência pública decretada, e nós precisamos cuidar do nosso Nordeste, para que a gente não vá também, em algum momento desse ano, chegar a índice muito mais alto. Então, essa era a minha
que puseram seu tempo, trouxeram aqui as suas contribuições, e vamos sim, cada vez mais perseguir aí a integração das atividades dos dois profissionais, porque não só para o controle da dengue, não só para o controle das arboviroses, mas para todas as doenças que a gente sabe que podem ser evitadas, para evitar mortes, para evitar, né, complicações maiores. Se a gente estiver de forma integrada, estimulado, respeitado, valorizado, a gente consegue realmente uma saúde pública de mais qualidade. E aí não é só o agente de saúde, não é só o agente de endemias, mas é toda a equipe de saúde da família, toda a equipe de estratégia de saúde da família, que precisa, sim, ser valorizada enquanto profissional da saúde, ponta da lança, SUS presente na casa, dia a dia, dentro dos territórios. Obrigada, Góes. Eu que agradeço, Hilda. Parabéns pelas suas colocações. De fato, é um tema que a gente acha que vai discutir, ali é a coisa focada, e a discussão se amplia, porque não tem como usar um exército de trabalhadores da saúde sem pensar em diversas outras questões e sem pensar, sobretudo, na continuidade, né? Eu trago agora uma informação que, diante da fala de Hilda, eu já venho me preocupando, que é com a desprecarização, né? Nós conseguimos alterar o ordenamento jurídico aplicável aos agentes comunitários de endemias, e está lá esculpido no artigo 16 da Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, a vedação de contratação temporária ou terceirizada de em caso de combate de surto endêmico. E aí é onde vem o perigo. É neste momento de decreto de emergência, é nesse momento que os estados e municípios decretam estado de emergência com outras intenções, principalmente quando se aproxima um pleito eleitoral, que é dispensar licitações, fazer contratações cabides de emprego, e a gente está vigilante do Rio Grande do Norte. Eu peço aos colegas Brasil afora que também fiquem vigilantes no tocante a isso. Sabe por quê? Porque quando passar a epidemia, nós vamos voltar ao mesmo déficit de pessoal, nós vamos voltar às mesmas dificuldades, mas com um problema a mais. Já se sangrou os cofres públicos. Os recursos que poderiam ser utilizados para dar condições de trabalho foram usados para favorecer cabides de emprego. E aí a lei ela prevê a exceção. A exceção. E os gestores, eu aqui peço aos prefeitos e secretários do Rio Grande do Norte que não se utilizem desta exceção para fazer uma contratação temporária e amanhã é gritante. Nós temos zona rural que não é feita, só é feita quando estoura. Isso é a realidade do Brasil afora. Apesar desses dados serem levantados aqui pela equipe do Rio Grande do Norte, essa mesma realidade aqui externada é realidade do Brasil afora. A Hilda colocou com muita propriedade, a live é para o Brasil. E é um pontapé importantíssimo, minha presidente, que a CONAC está dando em parceria com o SINDAS, com a CESAP Rio Grande do Norte, para estimular que outros estados também façam, tenham essa mesma preocupação, adentrem para o debate. Adentrem para o debate também uma questão de extrema importância, a falta de transporte. Nós temos agentes de endemias que, se não utilizarem a sua moto, a sua bicicleta, o seu cavalo, ele não consegue fazer o trabalho de enfrentamento. Então, a gente precisa que os gestores municipais Brasil afora regulamentem no âmbito do seu município algo que a CONAX conquistou e está lá esculpido no ordenamento jurídico, que é o fornecimento de transporte para o agente comunitário. O transporte ele precisa dar. É um servidor que precisa chegar lá no domicílio, precisa chegar lá na zona rural. Mas Brasil afora, muitos municípios, os agentes tiram do bolso, tiram do sustento dos seus filhos para trabalhar. Outra questão importante sobre a questão do vínculo é esse grupo de trabalho que a nossa presidente colocou e que eu tive o prazer de participar da primeira reunião. Estou colaborando dentro da medida do possível. O SINDAS está dentro de todo o cenário nacional, porque o SINDAS é CONAX, SINDAS é SINDAS e CONAX é Brasil.
Os agentes comunitários, os agentes de endemias, precisam ter um olhar mais delicado do Ministério da Saúde. A legislação dos agentes comunitários, dos agentes de endemia, estabelece que a União é obrigada a custear o piso nacional. O decreto que regulamentou a lei do piso, a lei 12.994, estabeleceu lá 3 recursos financeiros. A assistência financeira complementar era 95%, 5% de adicional de políticas afetas e o incentivo de final de ano, conhecido popularmente como 14º. Com a edição da emenda 120, o Ministério da Saúde rasgou o ordenamento jurídico, e nós dissemos isso na reunião do grupo de trabalho. Vocês retiraram o repasse do incentivo adicional de políticas afetas dos municípios. Esse incentivo continua mantido na legislação. A União é obrigada a repassar o piso 100% hoje por força constitucional, os 5% de adicional de políticas afetas e a 13ª parcela, que é o incentivo de final de ano. E tem municípios que vão além, né, companheira Hilda? Estabeleceram um repasse deste incentivo adicional como bonificação para estimular o trabalho dos agentes comunitários, dos agentes de endemia. É uma luta constante, que infelizmente o Ministério da Saúde não pode dispor de uma obrigação para o gestor local do SUS. Ele precisa criar isso no seu ordenamento jurídico. Mas a importância da continuidade do trabalho, ela vai além deste momento. Precisa ter concurso público, e agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, processo seletivo público. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Pode ser para o processo seletivo que se equipara a concurso público. Então, o gestor não tem desculpa de complementar a luta nacional. Agradeçam aos sindicatos, a CONAX, que conseguiram arrancar da União 100% do salário base do seu agente comunitário, do seu agente de endemias. Do agente, e é lógico que ele precisa entrar com a sua contrapartida obrigatória, e quanto mais ele puder fazer, não ficar chorando, não fornecer fardamento, não dar condições de trabalho, e pior ainda, exigindo que os agentes utilizem o seu transporte, utilizem os seus recursos pessoais para desempenhar uma atividade. Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho e demais órgãos jurisdicionais e de interesse dessa discussão, porque não vai ser só discutida a integralização do trabalho do agente comunitário e do agente de endemia nesse enfrentamento, não. Serão discutidas também outras coisas que a categoria precisa e no momento oportuno. Então, eu queria aqui passar para a equipe que está nos bastidores, filtrando algumas perguntas importantes, para fazer algumas perguntas para os participantes aqui da live. Em seguida, a gente faz um fechamento final para não se prolongar muito. Olá, pessoal, muito boa noite. O Ivan Simão perguntou: a vacina da dengue virá para todas as cidades? Quero passar para Anderson, porque ele até já pontuou isso. Anderson, você pode responder essa pergunta, que ela está dentro daquela questão das notificações, semelhante à Covid, precisa ter alguns números, alguns dados, que será utilizado para o fornecimento de vacinas. Justo. O que acontece, Ivan, o Ministério ele precisou elencar critérios para poder fazer a distribuição das vacinas. E esses critérios, eles partiram primordialmente de onde, quais os territórios no Brasil estavam sinalizando que estavam adoecendo da dengue. Então, a partir das notificações que foram levantadas nos municípios brasileiros, foram que eles conseguiram elencar os municípios que iriam receber as doses de vacinas. Então, no Rio Grande do Norte, especificamente, tiveram os municípios que iniciaram recebendo essas doses de vacina partindo do que havia de notificação, e aí o intuito das próximas fases de distribuição é justamente também estar visualizando onde que estão sendo notificados esses pacientes, né, de um recorte histórico ali que eles fizeram, recorte temporal. Então, isso a nível do Brasil aconteceu da mesma forma, né? E o Ministério da Saúde ele visualizou onde estavam sendo realizadas as notificações para poder fazer a distribuição para aqueles territórios que estavam, entre aspas, gritando por necessidade.
Só complementando aí a resposta, não a resposta, mas colaborando com a discussão, percebe, companheiro agente comunitário, companheiro agente de endemias, como é importante a educação em saúde? O povo não sabe disso. O habitante que está lá adoecendo de dengue na farmácia comprar paracetamol, comprar dipirona, ou procurando a urgência, ele não sabe dessas informações, ele precisa saber. Ele precisa saber que a notificação das pessoas que adoecem que vão definir a quantidade de dose e a necessidade de cada região do estado, cada região do país. A próxima pergunta é de Maria Eunice. Por que mudou o Natular? Anderson, você pode responder essa, Anderson, também. Dinara pode escolher melhor sobre essa. Perfeito, Dinara, fica à vontade. Certo. Só falando um pouco sobre a questão realmente desse larvicida, o mosquito ele vai criando resistência, tanto a larvicida, a questão do inseticida. E assim, esses larvicidas e inseticidas são adquiridos pela UPAS através de licitações. Então, assim, existe uma alteração de utilização desses larvicidas e inseticidas também. E só é necessário aí, complementando aí, só é necessário também o Ministério da Saúde e os órgãos internacionais pensarem também que quando modificarem o tipo de larvicida, seja ele biológico ou químico, pensarem também qual é o exame de saúde apropriado para os agentes de combate às endemias, para os operadores de UBV. Por quê? Porque muda de larvicida, eu posso dizer isso abertamente, que eu não tenho papo na língua, eu ainda defendo a ótica que é um jogo mercadológico, porque nós já trabalhamos com produtos biológicos, que o condutor lá era praticamente escama de peixe, fedia peixe. Nós já trabalhamos com larvicida que o condutor era sabugo de milho. Que era a base de fluo e cloro, que acima de um percentual no sangue ele causa câncer. Em nenhum momento foi passado para os agentes de combate às endemias qual era o exame apropriado. E aí se faz Brasil fora, colinesterase. Isso precisa ser revisto. As secretarias estaduais, porque os nossos agentes adoecem e quando vão ser diagnosticados com um problema de saúde grave, é tarde demais, vai ser mais uma força de trabalho afastada das suas atribuições. Próxima pergunta. As perguntas se resumiam nessas duas porque a maioria era repetida, então nós podemos avançar. Perfeito. Cosmo, eu gostaria só de fazer uma pontuação. Pois não, Anderson. O que tem me chamado a atenção, e aí eu acho que com a fala de Hilda, com a sua fala, de todos aqui presentes, eu acho que uma grande reflexão que a gente precisa fazer, né, dos profissionais de atenção primária como um todo, mas hoje especificamente por estarmos discutindo mais de perto dos agentes de saúde e agentes de combate às endemias, eu acho que de refletir, sabe? Eu acho que essa live, eu acho que o grande objetivo dela, do intuito dela, é da gente conseguir retornar para casa, ou enfim, ir deitar e dormir, sabendo que amanhã é um novo dia útil que a gente vai trabalhar, situação que mesmo em estado de alarme, né, despertando, a gente consegue mudar consideravelmente o território e essa situação que nós estamos vivenciando e que podemos vivenciar. Com certeza, Anderson. Não tenha dúvida que esse exército de anjos do SUS, que compõe uma equipe que também são verdadeiros anjos do SUS, estarão dando esse pontapé. Muitos municípios até já estão despertando, né? Estava faltando, talvez, esse pontapé inicial, debatendo outras com o processo de trabalho errado, sofre com a falta de valorização, sofre porque não se observa a saúde do trabalhador. Nós temos outros profissionais lá dentro da unidade de saúde que recebem esse paciente doente. Nós temos outros profissionais nas equipes que os agentes encaminham os pacientes para eles. É por isso que é importante essa integração. Está aí por milhares e milhares de pessoas interessadas. Eu já peço aqui aos agentes comunitários que compartilhem essa live no grupo do bar.
debate que foi travado aqui é um mundo de discussões, mas que gira em torno do principal: salvar vidas, inclusive dos nossos amados filhos, dos nossos amados parentes, das nossas esposas, né, dos maridos e tantos outros idosos que estão acamados, indefesos, e crianças, acima de tudo, nossas criancinhas que são reféns de todos esses problemas que nos resta como profissional de saúde ser verdadeiros anjos do SUS nesse dia a dia. Dinara, Hilda, o Iaci, fica à vontade. Só levantar a mão para a gente seguir uma ordem. Certo. Dinara. Só falar um pouquinho, né? Foram abordados aí vários temas, mas pelo que a gente percebe, a dengue, principalmente, é um problema de saúde pública e que a gente vem aí nessa batalha, né? A gente vai vendo que o mosquito ele vai se adaptando, vai evoluindo, vão chegando outras doenças, como a Zika e a chikungunya, por exemplo, de um agente comunitário de saúde, passou essa informação, houve essa troca de informações para um agente de combate a dengue para outras pessoas. Então, foi muito oportuno. E é essa mensagem que eu quero deixar, que a gente precisa estar fazendo essa troca de informações entre as áreas, né? Justamente para que a gente possa ter oportunidade nas ações e estar eliminando, impedindo que esses casos se espalhem pelo município. Eles têm trabalhos, né? Um trabalha a população, o outro vai olhar o imóvel, mas que eles podem estar se unindo nessa troca de informações e um está ajudando ao outro, né? Então, é essa fala que eu quero deixar e que nós possamos intensificar nesse período, como você bem colocou, né? O mosquito, ele está aí para trazer doença para todos nós. Então, é o que a gente não quer nesse momento e, por isso, reforçar essa intensificação nas ações. Perfeito, Dinara. Só lembrando também aos companheiros, aos agentes comunitários, aos agentes de endemias, nós sabemos, mas a população precisa saber que o mosquito ele tem um tempo de vida. Se ele não tiver criadouro para se reproduzir, vai ser exterminado, não vai ter a doença circulando, né? Nós precisamos levar para a população que a reprodução dele está se dando em todo tipo de água parada. Nós precisamos também levar para a população que quem pica é a fêmea. E ela não tem mais horário de picar, ela precisa do sangue para poder se reproduzir. Nós precisamos passar para a população que não adianta só vedar o reservatório, muitas das vezes o reservatório está tampado com a tampa, enquanto o morador destampa para tirar um pouco d'água, a fêmea entra e deposita seus ovos. Então, a gente precisa, de fato, levar essas informações técnicas ao povo, porque o povo não sabe. E a propaganda de televisão, ela é genérica. Não deixa água limpa, vede a caixa d'água, e aí o morador esquece a tampinha de garrafa. Que está acumulando água da chuva, ele vai passar mais de 8 dias ali para evaporar. Dentre outros mínimos detalhes que coloca a perder todo um trabalho de uma equipe, todo um trabalho dos agentes de endemias que fazem a visitação e do agente comunitário. E a gente precisa também levar para a população que o carro fumacê não é solução. O carro fumacê é o último recurso, porque além da contaminação do meio ambiente, se vê o carro fumacê na rua, é um péssimo sinal. Não queiram que o carro fumacê passe na sua rua tão cedo, porque quando ele passar, a coisa está grave. O risco está maior. Então, a gente precisa levar tudo isso para a população. A gente precisa das notificações, da investigação, até porque não adianta eu eliminar um criadouro hoje, se já tem vários mosquitos adultos voando. Eu também já preciso de uma intensificação, delimitar um raio para fazer a aplicação de ultra baixo volume, que é o fumacê portátil. Eu preciso ter equipamento no município, eu preciso ter inseticida, porque o carro fumacê é mais gravoso, mas o bloqueio, como nós chamamos no termo técnico, o bloqueio ele vai eliminar o mosquito adulto naquele ponto. E se não tiver essa comunicação entre os setores, entre as secretarias como um todo,
Não vai adiantar eu eliminar um criador num terreno baldio que no dia seguinte a população vai colocar lixo novamente. Então, o povo precisa saber disso, e aí é onde entra a importância da educação em saúde. O Yaci quer falar. Eu quero, depois da sua fala, né, da fala de todos, de encerramento, eu quero só deixar firmar mais para além da saúde. E como você vem enfatizando muito, a questão de orientação, de educação em saúde, aproveitar todos os equipamentos da comunidade para fazer esse movimento de educação em saúde, porque não é fácil você estar mudando posturas, mas é fácil você estar fazendo com que eles entendam toda essa necessidade de mudança, não só a população, mas como também os órgãos públicos, né? Então, eu quero deixar aqui, estou muito feliz com esse chamamento, né? Para esse assunto nesse momento, Cosmo, eu acho que a gente tem muito ainda de que estar junto, né, em todo esse movimento de todas as doenças, e eu quero deixar aqui um abraço, né, que todos se sintam abraçados, né, e com um olhar atento para que esse mosquito, né, ele não chegue, ele não se reproduza, né, que eu tenha um olhar mais criterioso para dentro de cada casa, de cada área, né, de cada microárea, de cada estabelecimento que tiver nesse meu redor. Então, é isso, eu agradeço e sintam-se todos abraçados. E a atenção primária é a complexidade, né, que se tem da saúde dentro de todo o município. Porque quando a atenção básica, quando uma pessoa vai para o hospital ou para uma UPA, ele volta para onde? Para a atenção primária. E a atenção primária, ela não lida só com o corpo, ela lida com todo o movimento para além do corpo doente, não é? Então, para que tenham esse olhar ampliado e que vamos em frente com todo, né? Aliás, as arboviroses, com foco na dengue, aumentar no nosso estado e no Brasil, né? Vamos atender esse chamamento que é extremamente importante para esse momento. Obrigado, Obrigada. Yaci. Quero passar para a Hilda, em seguida para Anderson fazer uma pequena fala e encerro com algumas informações, com alguns agradecimentos. Companheira Hilda. Bom, pessoal, Cosmo, tratar de um assunto desse, né? Tamanha importância em pouco mais de uma hora é praticamente impossível. Nós tivéssemos a noite inteira aqui, ainda era pouco para a gente estar dialogando sobre esse assunto. Mas parabenizar pela live, importantíssima. Espero que os outros estados possam copiar esse exemplo, porque os bons exemplos são para serem copiados. Então, que a gente possa estar aí realizando outras lives em vários estados do país. E dizer aos agentes de saúde e endemias que nessa noite participam conosco dessa live, que, de fato, o chamamento é para todos os profissionais de saúde, mas nós somos um profissional diferenciado, porque estamos dentro do território de atuação 24 horas por dia. Parece que para nós a responsabilidade pesa um pouquinho mais nos ombros. Mas nós somos, né, com a nossa participação, com a nossa atividade, dia a dia, casa a casa, e esse momento não é diferente, né? De forma muito forte, para que a gente, de fato, mais uma vez, saia aí como os grandes protagonistas na história da saúde pública, trazendo aí, se não a erradicação, mas pelo menos a diminuição do número de casos, a diminuição de número de óbitos, né? Porque, de fato, é a nossa missão. O agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, quando ele, de fato, exerce
a sua função, a sua profissão com amor, ele vai para além do profissionalismo, ele leva levando a informação, levando o convencimento, como eu disse aí o IACI, mudar hábitos é muito difícil, mas nós já conseguimos em outros momentos. Então, não é impossível. E se não é impossível, a gente pode fortemente trabalhar, né, essa conscientização que se faz necessário, porque se só nós quisermos, mas a comunidade também não agir, não vai adiantar muito. Então, a gente tem que conseguir, com o nosso jeitinho, né, de falar, né, de sermos ouvidos. Somos um profissional que temos a confiança e a confiabilidade do povo, do cidadão, da cidadã, a gente vai conseguir. Basta que a gente realmente reúna os nossos esforços, demos, de fato, as mãos, a gente saúde. Renomes, né, de áreas tão importantes, de profissões tão importantes como a agente de saúde e agente de endemias, e dizer que cada um agente de saúde, enquanto um ator, enquanto um protagonista no território, consegue fazer uma diferença gritante, né? Então, que cada um que conhece seu território, que conhece uma comunidade, consiga inquietar, né? Se a equipe, se a unidade está ali silenciosa, que a gente consiga, enquanto agente de saúde, enquanto agente de endemias, inquietar a equipe para poder modificar uma casa, uma comunidade, uma rua, e aí cada profissional deles vai conseguir, no total, na totalidade, fazer uma diferença significativa nesse cenário. Obrigado. Obrigado, Anderson. Eu quero lembrar aos companheiros, agentes comunitários e agentes de endemias de todo o Brasil, que discutir trabalho, discutir atribuições, discutir mais serviço é desagradável para alguns companheiros, né? E isso às vezes incomoda quando o sindicato faz, mas só faz sindicato sério, só faz uma confederação séria, porque da mesma forma que a gente luta por direitos, a gente luta pela vida. Os agentes comunitários, os agentes de endemias, nasceram com recrutamento na comunidade. Até tentaram derrubar a nossa emenda constitucional 120, que estabeleceu que os agentes que estavam trabalhando em 14 de fevereiro de 2006 tinham o direito de serem para poder concorrer ao processo seletivo se eu residisse na comunidade que eu atuava. E aí eu quero relembrar isso aos nossos companheiros, que isso vem do nosso surgimento, essa identidade, essa necessidade de estarmos nas entranhas da comunidade. Com a nova PENAB, com a Lei Ruth Brilhante, que redefiniu o perfil profissional dessa categoria, veio um outro momento importante na nossa vida. O perfil profissional dos agentes de endemias nasceu aqui no Rio Grande do Norte. O saudoso Alessandro, ex-diretor do Centro de Controle de Zoonoses, já tinha o texto pronto para tornar lei no município de Natal. E nós apenas pegamos isso, colocamos na mão de um diretor do SINDAS que participava da confederação e se sumou aos esforços da confederação para redefinir o perfil profissional do agente de combate às endemias. A nossa confederação, aguerrida historicamente, redefiniu o perfil profissional dos agentes comunitários. E muita gente criticou, não é isso, companheira Hilda? Muita gente criticou, induziu os companheiros em erro com discurso. Está procurando trabalho, está procurando mais coisa para a gente. E aí esqueceu de um detalhe. Era o primeiro intuição. Então, hoje nós temos muita coisa, precisamos de muito, mas hoje nós temos, graças à nossa luta aqui na base, somando esforços com a confederação, nós temos muito. E nada mais do que justo valorizar a nossa profissão, valorizar o que nós levamos para dentro da nossa casa com o sustento da nossa família. Não é nenhum favor desempenhar um papel, desempenhar as atribuições à luz da legislação, não com invenções de gestores que querem impor atribuições que não existem. Mas é aquela velha frase que eu utilizo: o direito tem quem direito anda, e deveres cobra quem direito dá. Então, precisa andar junto, é uma via de mão dupla. Eu preciso ter fardamento, eu preciso ter condições de deslocamento, eu preciso ter insalubridade, eu preciso ter garantia de emprego.
eu preciso ter reconhecimento a nível local e eu preciso, principalmente, acordar, vestir a minha farda de salvador de vidas e dizer: estou indo mais um dia para uma batalha. E vou para vencer, porque eu aprendi a lutar. E não como muitos companheiros desestimulados, desvalorizados, quando botam a sua farda, ele precisa segurar o buraco da camisa que está se abrindo. Ele precisa amarrar um cordão na sua mochila. Ele precisa tirar do leite do filho dele de dentro de casa para estar gasolina na moto dele para chegar no local de trabalho e desempenhar suas atividades. Então, isso precisa ser refletido a nível de pedir que compartilhem o conteúdo dessa live. Abra discussão na equipe, abra discussão com o seu secretário de saúde, porque o que nós discutimos aqui com toda a humildade, nós discutimos algo inédito no Brasil, abertamente em uma live, neste momento. Nós demos um pontapé aqui que vai ser espelho para o Brasil todo. Nós abordamos situações aqui que os companheiros que estão acompanhando estão dizendo: esse nos representa. Isso adiante, levar isso adiante. E pedir para finalizar a Deus que proteja os nossos anjos do SUS em mais esse enfrentamento, né? Proteja os nossos companheiros agentes comunitários, agentes endemistas, que estão reféns de muitos gestores que desvalorizam, que não investem sequer no fardamento. Pedir aos companheiros sindicalistas que provoquem esses debates no seu estado, tragam para esse cenário o Ministério Público do Trabalho, que é competente para meio ambiente e segurança do trabalho, mesmo do servidor estatutário, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Tragam para discussão os ministérios públicos estaduais, tragam para discussão as secretarias estaduais de saúde e municipais e o COSEMES, porque hoje aqui no Rio Grande do Norte nós temos o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários de Saúde, como parceiro, porque nós damos as mãos quando há uma necessidade em prol dos agentes, mas também estendemos a mão quando há uma necessidade para o serviço e para a população, sobretudo. Muito obrigado a todos, boa noite a todos os companheiros do Brasil e que Deus nos abençoe.